Carta aos Efésios, capítulo 1. No capítulo 1 da Carta aos Efésios, Paulo ele nos revela a escolha de Deus em Cristo Jesus, mostrando no capítulo 1 que o Senhor ele nos elegeu, ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. E Paulo ele começa essa carta com uma saudação aos Efésios. E ele diz, no versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo ele mostra que o seu apostolado não veio através de homens, ele não foi ungido por homens, ele não foi escolhido como apóstolo pelos homens, ele não foi chamado pelos homens, mas ele mostra que o seu apostolado veio de Cristo Jesus e pela vontade de Deus. Então, se Paulo ele era apóstolo de Cristo, isso fundamentou pela vontade de Deus em sua vida. E ele escreve essa carta aos santos que estão em Éfeso. Aqui, Paulo escreveu na igreja de Éfeso, ele trata os irmãos da igreja como santos, aqueles que foram separados do mundo para Deus. Todos os santos foram aqueles que são separados do mundo para Cristo. Amém? Aqueles que são separados para Deus, esse povo é chamado de santos. Você vai ver no Velho Testamento, Deus levando o seu povo a santificar, muitas vezes quando ele queria se revelar ao seu povo, porque ele destinou o seu povo para ser um povo santo, para não se contaminar, um povo separado somente para ele. E esse povo, que é o povo de Deus, ele está localizado aonde? Em Éfeso. E esses são fiéis em Cristo Jesus. Então, nós vemos a fidelidade do povo de Deus que está em Éfeso a Cristo Jesus. Aqueles que estavam em Éfeso, eles eram fiéis a Cristo. E ele vai dizer aqui no versículo 2, graça a vós e paz da parte de Deus, de nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo saúda os irmãos, que estão em Éfeso com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele aqui no versículo 3, ele vai adorar a Deus, Pai de Jesus Cristo, pelo fato de ter nos abençoado de uma forma abundante e plena, através de seu Filho Jesus, onde ele diz, no verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e os lugares celestiais em Cristo. O povo de Deus, ele é um povo muito abençoado, Pois essa bênção de Deus nos capacita a ser santos e irrepreensíveis diante de Deus, na manifestação plena de Jesus, isto é, onde estivermos para sempre na sua presença. E uma coisa linda é que nós, em Cristo Jesus, nós somos muito abençoados, nós somos ricos. O Senhor nos concedeu riquezas espirituais que está em Cristo Jesus, nos lugares celestiais em Cristo. Então o segredo da vida cristã é estar em Cristo. A nossa cura está em Cristo, a nossa libertação está em Cristo, a nossa salvação está em Cristo. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Nós somos novas criaturas quando nós estamos em Cristo Jesus. Então o segredo da vida cristã é estar em Cristo. A riqueza que o Pai nos concedeu está em Cristo. Então em Cristo nós temos acesso às riquezas, todas as bênçãos espirituais que foi nos concedida. E aqui mostra a eleição de Deus no versículo 4.
Ele diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha que coisa linda. Deus, ele nos escolheu para sermos dele, né? Então, o Senhor, ele nos escolheu na eternidade, antes da fundação do mundo, né? Antes da criação de todas as coisas, para nós sermos dele. É por isso que aqueles que o Senhor os elegeu, ele mesmo os chamou. Então, algo lindo da parte de Deus é que nós temos que viver para o Senhor. Por quê? Porque ele nos escolheu para ele. Pelo fato dele ter nos escolhido para ele, nós temos que viver para ele, né? Ele diz para que fôssemos santos, né? Quer dizer, separados para ele, viver para ele. Então, o significado da nossa vida é viver e dedicar a nossa vida somente para o Senhor, né? E ele diz que com isso nós vivemos de uma forma irrepreensível diante dele, em amor, né? Viver de uma forma irrepreensível é não ter do que ninguém falar nada, né, de você. E você vive desta forma, né? De uma forma santa, separada a Deus, mas você não faz isso por obrigação, porque você entende que o Senhor, ele te escolheu para que você pudesse viver uma vida em santidade, em santificação a Ele, e você faz isso com amor. O mesmo amor que Ele te elegeu é o mesmo amor que nos leva a viver uma vida em santificação a Deus. E uma coisa linda que ele diz no verso 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quer dizer, o Senhor nos antes destinou, quer dizer, ele nos adotou na eternidade. E ele traz a consumação disso através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, né? Isso é maravilhoso, que o Pai, ele na eternidade, ele já planejou a nossa adoção através do sacrifício de Jesus Cristo, para nos tornarmos filhos de Deus. É por isso que Deus, ele deu poder para que todo aquele que nele crê se torne filho de Deus. Isso é maravilhoso. Nem todos são filhos de Deus, mas todos aqueles que professaram e creram no Senhor Jesus Cristo, o Senhor deu poder para que eles se tornassem filhos de Deus. E ele diz aqui no versículo 6, para louvor e glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quer dizer, o Senhor, ele nos aceitou em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele nos substituiu. Ele pagou o preço do nosso pecado. Jesus, ele pagou o preço que havia sobre a nossa vida, pois o salário do pecado é a morte. E o Senhor, ele, através de Cristo, o Senhor nos aceitou. Tudo isso para louvor e glória da sua graça, para revelar a sua graça em nós. E uma coisa linda que ele diz no verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas e dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Aqui, quando ele fala em que temos a redenção pelo seu amor, ele traz a ideia de um resgate de um prisioneiro de guerra ou de um escravo, aonde ele foi comprado, né, por um preço, e o Senhor, ao pagar esse preço, né, pois nós estávamos
nós éramos escravos dos nossos pecados, e Ele permitiu com que nós viéssemos a tomar essa decisão, né? Ele nos concedeu o perdão, Ele pagou a nossa dívida, Ele perdoou os nossos pecados, e Ele fez tudo isso segundo as riquezas da sua graça. Quer dizer, Jesus, Ele morreu pelos nossos pecados para garantir a nossa salvação. Isso é a remissão, é a obra de Deus em Cristo Jesus, né? O poder de Deus, ele é revelado em Cristo, né? E exaltado. Isso é maravilhoso. E ele diz aqui, no versículo 8, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, né? Quer dizer, Deus fez abundar toda a sabedoria e prudência. Sabedoria é aquilo que habita o homem a julgar quais são os melhores fins e os melhores meios para alcançá-los. Prudência é a sabedoria aplicada no melhor momento, da melhor maneira para assegurar melhor fim. E ele diz aqui no versículo 9, e vem desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, para tornar a congregar em Cristo todas as coisas, a dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Aqui mostra que Deus, ele tornou a sua vontade conhecida, porque era um mistério, era algo que estava em oculto. Desde o Velho Testamento, muitos não conseguiam entender que a obra da graça de Deus, da eleição de Deus, iria unir povos, línguas, tribos e nações em um só povo, ao qual ele seria o seu Deus e eles seriam o seu povo. O pecado, ele rompeu com a comunhão do homem para com Deus e a comunhão do homem para com outras pessoas, né? E nós vamos ver logo na frente que isso foi criado, né, um muro de inimizade. Nós veremos nos próximos capítulos, né? E uma coisa linda é que Cristo, ele na consumação da sua glória, ele congrega em Cristo todas as coisas, tanto aqueles que estão vivos aqui na terra, como aqueles que já estão no céu. Quer dizer, ele une a todos em um só povo, tanto aqueles que estão na terra, como aqueles que estão no céu. Como a própria palavra de Deus, ela nos orienta, nós somos membros de um só corpo, o corpo de Cristo. E na consumação da sua glória, essa palavra, ela vai se cumprir, onde ele diz, para tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E ele diz aqui no versículo 11, nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Aqui o Senhor mostra que nós somos herança de Deus, né? Nós temos um valor inestimável, porque nós, como herança de Deus, o nosso valor está em Cristo Jesus. E a nossa vida, Senhor, essa obra da salvação, essa obra da eleição, essa obra da predestinação do Senhor para conosco,
esse traz com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós que primeiro esperamos em Cristo, quer dizer, aqueles que estão vivos, né? Aqueles que anseiam pela volta do Senhor Jesus Cristo, aqueles que aguardam, né, a volta de Cristo. Isso é maravilhoso. E ele diz aqui no versículo 13: nele também estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, no qual também, havendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então aqui Deus ele mostra o processo da salvação humana, que primeiro nós ouvimos a palavra de Deus, que é a palavra da verdade, o evangelho, a nossa salvação. Em segundo lugar, o homem ele cremos na pregação do evangelho, na morte e ressurreição de Cristo, na obra de redenção do Senhor. E nesse momento nós somos o que? Selados, né, com o Espírito Santo da promessa. E Paulo vai dizer aqui no verso 14 que o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Quer dizer, o penhor era a primeira parcela de uma compra, né? Então, a pessoa que ela iria fazer uma compra, ela dava essa garantia, essa primeira parcela, ela era a garantia que a pessoa ela iria finalizar a compra. Ou poderia ser também que a pessoa vai concluir essa obra, né? Então, uma pessoa que ela ia penhorar algo, ela levava algo, muitas vezes, né, ao penhor, para garantir que ela ia cumprir com aquilo que ela estava falando. E o nosso Pai, o nosso Deus, ele selou todos aqueles que ouviram a pregação do Evangelho, que creram no Senhor Jesus Cristo, na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição. O Senhor o selou, o Senhor garantiu a salvação dessas pessoas através do Espírito Santo de Deus. É a garantia que a obra que Deus começou, Ele vai concluir ela.